Opa, tudo bem? Painel Santista na área, chegamos com mais um episódio do quadro E por que o Santos? Para quem não sabe, esse quadro eu criei há mais ou menos 2 semanas atrás, era uma ideia que eu tinha. E no primeiro episódio recebemos Danilo Afonso, o pai do grande repórter Giovanni Afonso do Varanda, lá do Marcão. Na segunda semana recebemos o Kim, meu amigo Kim, do Kim Ribeiro Esportes. E nessa semana eu tenho o prazer, a honra de receber o Gabriel Zupo, o Zupeira do Sincero Santos. Para quem não sabe, que fala assim: e o Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Pois é, Gabriel Zupo vai nos contar um pouco sobre como ele se tornou santista, o que levou ele a torcer para o glorioso alvinegro praiano. Então, sem mais enrolação, Zupo, por que o Santos? Salve, nação santista, que acompanha o painel santista do meu amigo Messias. Bom, estou aqui para participar do quadro Por que Santos? Mas antes disso, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos, como vocês podem ver. Estou aqui para explicar o porquê eu escolhi o Santos para torcer. Para isso, eu tenho que voltar lá na minha infância, porque até os 6 anos de idade eu não gostava de futebol, eu não ligava muito. Aí, aos 7 anos, eu comecei a entrar nas escolinhas de futebol. Só que eu nunca tive um time para torcer, eu nunca ligava para isso. E eu via alguns amigos meus da época, um torcia para o São Paulo, outro torcia para o Palmeiras e outro para o Corinthians. E eu pensei, pô, todos eles têm um time para torcer. Só que em 2001, quando eu comecei a assistir futebol pela TV, o Santos ele não tinha um grande destaque. E eu, na época, não entendia era nada. Se eu falar que entendia, eu estava mentindo. E quando eu vi o Grêmio ganhar do Corinthians na final da Copa do Brasil e eu vi meu inimigo da escolinha chorando porque perdeu o título da Copa do Brasil, eu queria torcer para o Grêmio. Porque quando eu vi meu inimigo chorar por causa do time dele, eu queria torcer para o outro que fez ele chorar, né? Só que assim, mesmo assim, eu não tinha aquela identificação, porque o Grêmio é de outro estado. Então eu não conseguia ter essa identificação. Meu pai aproveitou o fato de eu começar a gostar de futebol, de eu começar a gostar de jogar direto e começou a querer fazer eu torcer para o mesmo time que o dele, que é o Santos. Em 2002, eu começo acompanhando alguns jogos do Campeonato Paulista, alguns do Brasileiro, e meu pai sempre colocava o jogo do Santos na TV. Falava, ó, assiste essa molecada jogar, que era Renato, Diego, Elano, Robinho, o mais veterano lá, o Alberto, para ver se eu ia para o mesmo caminho que o dele. A princípio, eu não ia. Eu gostava de pentelhar muito meu pai, então eu sempre era meio que do contra em relação à opinião dele. Só que assim, eu gostava de assistir o jogo com ele do Santos, porque era legal ver o Santos jogar, ainda mais para mim que era criança, e o Santos sempre teve aquele futebol ousado, de alegria, para mim era um atrativo legal. Só que mesmo assim, eu ficava meio assim de torcer para o mesmo time que ele. Só que o que me fez ser santista mesmo foi graças a um jogador que acabou virando o ídolo do clube, que muitos não esperavam, que é o Fábio Costa. Gabriel, por que o Fábio Costa? Porque na época eu estava começando a gostar de jogar no gol e o Fábio Costa fez atuações brilhantes com a camisa do Santos. Então eu pego aquela geração de 2002, que já era um time que atraía muito a minha atenção, junto com o fato de eu querer ser goleiro e o Santos ter um goleiro diferente. Porque o Fábio Costa foi um dos principais heróis, se não o principal, da final. Porque junto com o Robinho no segundo jogo, ele é um dos principais heróis. Então, aquela idolatria pelo Fábio Costa é uma coisa já de criança. Então, quando o Santos já tem um futebol atrativo, eu querendo ser goleiro e o Santos tem um goleiro diferente, eu falei, eu vou torcer para o Santos porque já tinha me atraído a atenção, mas o fato do Fábio Costa ser um baita goleiro e eu querendo ser goleiro, e eu falava, eu quero ser igual o Fábio Costa. Digo no quesito embaixo da trave, né? Não quero dizer no quesito das divididas que o Fábio Costa
dava quando saía do gol. Mas assim, eu tinha uma idolatria tão gigante pelo Fábio Costa que eu comecei a torcer pelo Santos por causa do Fábio Costa. Porque eu achava aquilo tão incrível ele defendendo no gol do Santos que eu falei, pô, eu quero ser igual ao Fábio Costa, eu quero ser igual ao Fábio Costa. E até no momento que ele sai do Santos, que foi em 2004, todo mundo pensou, pô, e agora? Que o Fábio Costa era o principal ídolo dele, né? Meu pai até ficou preocupado. Só que logo depois veio o Mauro, que supriu bem o papel, foi campeão brasileiro daquele ano. Aí eu me mantive santista o resto da vida. E a cada ano que passa, apesar da dificuldade que a gente vê o Santos de hoje, eu sempre vou continuar amando mais e mais o Santos Futebol Clube. Mas se for responder por que eu virei santista, era porque na época que eu era criança o Santos tinha um time muito legal de assistir, que era aqueles meninos da Vila de 2002, juntamente com um grande goleiro que para mim serviu de inspiração e eu idolatro ele até hoje. Para mim, foi o maior goleiro que eu vi com a camisa do Santos. Não vou citar Rodolfo Rodrigues, Gilmar, porque eu não tive o prazer de assistir, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima. Um abraço pro pessoal do Painel Santista e sempre Santos.